E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do Vibra ou Grita, né? Vamos lá, que hoje tem muito nome nessa lista aqui, viu? Essa rodada aqui prometeu. Olha, de Grita, eu acredito que tem 9 ou 10. Deixa eu até confirmar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, tem 9, 10, ai. De gritar e 11 de vibrar. É. Hoje eu vou tentar ser direto. Algumas partes eu vou ser um pouquinho mais extenso, né? Mas vamos junto aqui, né, rapaziada? Vamos começar pelo, né? E gritamos. O nosso quarterback favorito da quinta série, né? O Penix. O Penix foi muito mal nessa última partida, né? Muito overthrow. Tava fazendo leitura totalmente precipitada. Teve duas interceptações, sendo uma delas uma pick six. Tanto que acabou tomando 30-0. Não foi uma tarde legal pro Penix, não, né? Não entrou firme no jogo, né? Fazer o quê? Hum. O segundo que a gente grita é pelo Tush Push. E o porquê? Mais uma vez, dois false starts cometidos pela equipe dos Eagles. E duas vezes que as zebras não viram, né? Acho que tá com os dias contados, viu? Se as zebras não resolverem esse problema aí de não ver essas marcações de false start ou qualquer outro tipo de falta, acredito que o ano que vem possa ser banida porque os times não vão aguentar esse tipo de coisa, né? Até porque, né? Não adianta nada os caras fazer um monte de falta e os juízes não marcarem, né? Então, corre bem perigo pro ano que vem, tá? O terceiro dessa lista aqui, os kickers. É, os kickers nessa rodada aqui tiveram probleminhas, né? Tanto que foram 4 field goals bloqueados, um extra point, que foi do jogo dos Giants, né? E sendo que desses 4 field goals bloqueados, dois foram retornados para touchdown, né? Um dos Jets contra os Buccaneers e o outro contra o da vitória dos Eagles para cima do Los Angeles Rams, né? E também tivemos field goals errados, né? Principalmente do Parker Romo, dos Eagles e dos Eagles não, dos Falcons, né? Monte Diabo. E o do Harrison Butker, dos Chiefs contra os Giants. Jake Browning. Então, esse aqui é pra gritar bastante, porque se os Bengals estão pensando em competir ainda, mesmo sem Joe Burrow, vai ter que ir pro mercado. Porque com ele não tem como. Você precisa de um QB decente. E esse aí, ó, é a versão grátis do James Winston, tá? Só que ele não tem a parte do entretenimento do Jake Brown. Ele não é divertido. Porque o mesmo quantidade que ele pode tentar lançar de touchdown, vai lançar também de interceptação. No jogo bom dele. No jogo bom. Então, se eu fosse os Bengals, ia pro mercado aí. Alô, Kirk Cousins. Tá disponível aí? Vamos pro quarto nome aqui. O Ramondre Stevenson, né? Esse aí, o running back dos Patriots, sofreu no domingo, viu? 2 fumbles, sendo uma delas perto da goal line, né? Aí acabou perdendo a bola e os Steelers recuperaram a bola, que pode ter custado o jogo, né, pra eles. Esse cara aqui, a torcida dos Patriots, quer gritar muito na orelha dele, tá? E não julgo. Mas o próximo, que eu tenho certeza que os torcedores dos Packers vão querer gritar, é o Matt LaFleur. Nossa, gente. Ele mesmo depois na coletiva pós-jogo admitiu que o play call dele foi horrível, foi bem conservador, né? E que custou a derrota dos Packers para cima do Browns. E cara,
Você só tá ganhando o jogo de 10-3, sabe? Não é assim um placar gigante. E o Matt LaFleur já teve uns problemas de querer fazer esse. De querer manter o relógio assim a favor, sabe? Achando que o jogo tá ganho. É. Foi bem ruim. Tanto que foi o famoso jogo da feijoada, né? O time dos Packers, esse jogo. Mas ele também não pode levar total a culpa, né? Porque teve a interceptação do Jordan Love e teve o field goal bloqueado, né? Mas foram as chamadas dele que deixou o time nessa posição. Bem, o próximo. Agora senta que ela vem história, né? Na verdade são dois. Mas é o combo, né? Brian Dable e Russell Wilson. Cara, eu tenho muitos problemas pra falar disso agora. Problema. Russell Wilson. Ele queria fazer a mesma coisa que ele fez na semana passada. Não, retrasada, né? E já estamos nessa semana aqui, dia 23, né? Onde ele quer lançar um monte de bomba lá no fundo. Tá achando que toda a defesa é a defesa dos Cowboys, né? Que vai dar certo. Malik Neighbors ou pro Wandale Robson. Não se esqueça que do outro lado desse jogo, quer dizer, Russell Wilson, é o Steve Spagnuolo. Esse cara ganhou 2 Super Bowls com os Giants, tá? Sem contar os Super Bowls que ganhou agora com os Chiefs. Esse cara sabe o que ele tá fazendo. Você já foi a sombra. Você, eu acho que não tá chegando nem mais sendo a sombra do que você já foi. É triste. É bem triste isso. Mas ele acha que vai fazer a mesma coisa e vai querer resultado diferente, né? Ele achou que em algum momento ia dar certo isso. E não deu. Simplesmente não deu. E sem contar aqui. Agora passando pro Brian Debo. Meu Deus. Ele montou uma comissão técnica que, olha, tá difícil de engolir, viu? No seu jogo de prime time, o teu melhor jogador, Malik Neighbors, não é envolvido nem 50% das jogadas. Ele terminou a partida com 2 recepções somente. 2. Não, gente, que isso? Futebol americano é claro. E a bola pro seu melhor jogador. Ele vai resolver. Você não dá a bola pro seu melhor jogador, vai passar vergonha. Tanto que esse é um jogo totalmente ganhável, tá? E os Chiefs também estão numa draga. E olha, tá difícil. Tá certo. Por causa das lesões, né? Do Zerp Worth e da suspensão do Rashid Rice, né? Pode ser que melhore a situação deles, mas. Tanto que chegou no intervalo, tava perdendo somente de. Só tinha tomado 9 pontos, gente. Cara. E o Shane Bowen também. Nossa. Parece que não sabe treinar cornerback, não, viu? Que o Andrew Phillips, o slot cornerback deles, tomou de jogada? Nossa senhora. Aquela partida dele foi muito abaixo. Ele não é tão mau jogador assim, mas. Que time mal treinado, hein? E o Mike Kafka, nossa senhora. Nos 3 minutos finais. Que é aquela chamada de QB Draw? Onde que é o. Não tem ninguém perto dele, assim, de running back. Só tá os recebedores, só tá ele sozinho. Ele pega a bola e sai correndo. Ele não tem mais mobilidade, Russell Wilson. Cara, que chamada horrenda. Chamadas horrendas nos 3 últimos minutos. Eu vou dizer que foram exóticas, tá? Pra ser bonzinho aqui. Porque eu não quero falar que o horário não permite, né? E o Russell Wilson tem que repensar, eu acho que já é uma aposentadoria depois que ele sair dos Giants, tá? Porque coisa, eu acho que nenhum time vai querer pegar ele não, vendo o que tá passando nos Giants. Mas
Vamos falar de coisa boa? TechPix? Não. Calma aí, brincadeira. Vamos. Agora vamos pra parte boa, né? Ah, não. Antes, tem mais um também que entra na parte de gritar. Derrick Henry. Cara, tá complicado. Um baita running back. Cara, eu amo o Derrick Henry. Ele é muito bom. Mas em 3 jogos você sofrer 3 fumbles é algo complicado, né? Parece que esse time não tem mental mais, sabe? Tá totalmente estranho. Eu não sei não, viu? O John Harbour, né, acho que ainda se mantém pra essa temporada, mas pra uma próxima aí, o poder eu acho que é entraçando, viu? Porque ele sempre teve um time competitivo, só que mental sempre acaba atrapalhando esse time, sabe? Algo estranho. Foi primeiro contra os Bills, agora contra os Lions. Você quer tomar 38 pontos, sabe? É algo preocupante. E de vez em quando também o Lamar Jackson tem esses lapsos, mas aqui quem o pessoal dos Ravens quer gritar é com o Derrick Henry. E com razão, tá? Agora sim, vamos falar do lado bom. Olha, vamos começar com esse aqui que é pela segunda semana seguida. Que tá na lista dos que vibra. Jonathan Taylor. Olha, não tomou conhecimento dessa defesa dos Titans, né? Porque é os Titans, mas enfim. Hard trick, né? Vai pedir música pro Fantástico aí. 3 touchdowns, mais 100 jardas corridas. Olha. E de Daniel Jones, Indiana Jones, né? Por os mais íntimos, né? De Anápolis. Estou gostando de ver ele jogar. Já diria Anthony Curti, né? Mas o Jonathan Taylor simplesmente é o cara que tá todo mundo vibrando lá dos Colts, tá? O segundo dessa lista aqui, olha. E eu não vou falar que foi surpresa porque ele jogou contra os Cowboys, né? São outra coisa horrenda, né? Mas o Caleb Williams aqui, olha. 4 touchdowns, não tomou conhecimento mesmo desse time dos Cowboys. E ele. E finalmente os Bears conseguiram fechar um jogo, né? Nossa, teve um lance, o do Flea Flicker. O que é a Flea Flicker pra quem não sabe? É quando você entrega a bola pro running back, o running back devolve a bola pro quarterback pra trás, e o quarterback faz um lançamento para profundidade, né? Cara, essa jogada foi tão mal executada na questão do running back que a bola, nossa, ficou pendurada no ar, foi estranho. Mas o passe que o Caleb Williams deu pro Luther Burton, se eu não me engano, acho que era ele. Olha, que passe maravilhoso. Meu Deus do céu. Cara, foi sensacional, tá? E o Ben Johnson também fez umas chamadas muito boas, tá? Com ele. Dá essa menção honrosa também pra ele. Deu uma respirada, né? E o Caleb Williams pode ficar contente. E daí a torcida vibrou com essa atuação dele. O terceiro aqui que o pessoal vibra é o time dos Panthers, olha. Que partida, hein? Desde quando eles não tinham uma partida assim dominante? 2015, 2016? Por aí, viu? Olha. Por mais que o Bryce Young não foi. Cara, eu sou Ken Newton. Tudo bem. Fez o simples, arroz com feijão. Tranquilo. Defesa. Jogou muito bem também. Anulando o Penix. Cara. Ah, detalhe pro Tetaroy McMillan, tá? Um belo destaque pelos Panthers. E eu tinha apostado que eles iam draftar ele, tá? O que eu tinha feito uma lista pra eu tentar adivinhar. E eu sabia, o pessoal tava colocando o Jalen Walker, só que eu falei, cara, eu não acho que eles vão deixar passar um recebedor igual a ele. Que contesta bastante as bolas, assim, né? Passando pro próximo aqui. Olha, o Kyle Shanahan. Ele finalmente a torcida vibrou, hein? Porque tava difícil nesses últimos tempos, né? Também, né? As lesões. Atrapalhando o Lesioniners, né? O período calioso. O Kaká fez umas chamadas ótimas, tá? No drive final
contra os Cardinals. Olha, e o Mac Jones também, obviamente. Se mostrou um QB. Fez também o seguro. E o Kyle Shanahan não deixou ele em apuros, né? Não deixou ele fazer nenhuma caca, né? Então. E usou bem o seu melhor jogador, né? Quem diria, né? Pior que tem um time aí que eu acho que não usa bem o melhor jogador. Ai, desculpa, espirrei. E Robert Saleh, esse sim é coordenador defensivo, tá? Que trabalho dele. Apesar da má notícia que do Nick Bosa vai perder a temporada. Mais uma vez, problema de ligamento. Isso é bem triste. Mas, vamos lá, né? O próximo? O próximo ganhador, a quem? É o Cu. É, Cu. Você foi um ganhador, mas ele perdeu o emprego. Como que é alguém que vibra? Primeiro, né? A quinta série dentro de nós, né? Mas não, agora falando sério, o Cu ele perdeu o emprego, né, pro Parker Ramo, lá pelo Falcons. E o Parker Ramo entrou para 2 chutes e errou os 2 chutes field goal. Não é algo legal. E olha, pode ser que não fique tanto tempo desempregado não, né? Porque os Giants, mais uma vez, o Grant Gannon se machucou no aquecimento, né? Esse aí, toda vez acontece alguma coisa com ele em aquecimento. Ano passado foi contra os Commanders, esse ano foi contra os Chiefs. E os Giants vão tentar ver algum outro kicker aí. Quem sabe? O cu em Nova York, hein? A torcida fica como? Gosta ou não? Se algum torcedor do Giants está vendo aqui, deixa nos comentários aí se vocês querem o cu em Nova York. O próximo dessa lista aqui são os times especialistas em geral, hein? Olha, isso só mostra a importância dos times de especialistas nessa rodada, tá, gente? E times de especialistas ganham jogos, ou perdem também, né? Dependendo do ponto de vista. Aí vai depender como você vê o copo meio cheio ou meio vazio, né? Os field goals bloqueados, né? Como eu falei anteriormente. Teve bloqueios de punch. Foi no jogo. Um que eu me lembro foi no jogo contra o Saints, contra os Seahawks. E sem contar que também teve retorno de punch para touchdown, que foi nesse mesmo jogo aí também. Mas pra você ver. Invistam também em time de especialistas. É bem importante. O próximo dessa lista aqui, que vibra, AJ Brown. Finalmente tu apareceu, né? Quer dizer, ele aparece. O problema é que Jalen Hurts, o Nick Sirianni, tem que lembrar que ele existe, né? Quem diria que você tem seu melhor recebedor, se você usar ele, você ganha jogos de maneira bonita. Só que, né, no primeiro tempo, ele não tinha aparecido, porque daí no segundo tempo o Jalen Hurts foi e se lembrou que ele tem. Olha, eu tenho o AJ Brown no meu time. Eu vou usá-lo. Tanto que ele começou a distribuir bem a bola, né, Jalen Hurts no segundo tempo, mas quem a torcida vibra dos Eagles é o AJ Brown, que terminou com mais de 100 jardas recebidas nessa partida aqui, né, e teve um touchdown, né. Então, finalmente, os Eagles lembraram dele, deram carinho. O próximo da lista, o Jim Schwartz, coordenador defensivo do Cleveland Browns. Cara, que chamadas dele, tá? A defesa do Browns simplesmente amassou nessa partida. Amassou também essa partida aqui. Com vários sacks também pra cima de Jordan Love. Que ele teve bastante problemas nessa partida, tá? Contra sacks. E um destaque que eu queria dar também nessa defesa aí dos Browns é o Carson Schwarzenegger. Eu acho que é assim que se fala. Perdoa se estiver errado, mas acho que é Schwarzenegger. O pronúncia do nome, pelo que eu tava procurando. E ele fez uma baita partida, tá? Teve sec, um monte de teco, tava de sideline a sideline. Cara, segunda rodada, tá?
Muito boa escolha. Sem contar que o Graham Mason também, escolha de primeira rodada, fez uma boa partida, tá? É, a defesa ainda dos Browns tem o caldo, tá? Ele tem o caldo e pode ganhar jogos como foi que aconteceu. Ganhou essa partida aqui. O próximo dessa lista, eu vou falar do Jordan Davis. Nossa, perdão, gente. Gaguejei. Defensive tackle dos Eagles. Esse cara aqui foi o principal da vitória dos Eagles, tá? Bloqueou 2 field goals, tá? Sendo que um deles que foi o da vitória da partida contra os Rams. Teve também sack, teve tackle for loss. Olha, eu poderia até falar que ele foi o melhor jogador da rodada, pelo menos pelo lado defensivo, né? Mas é o próximo da lista que teve a atuação defensiva da rodada, tá? E esse cara merece o destaque. Que foi o Isaiah Rodgers, cornerback do Minnesota Vikings. Que tarde de gala dele, né, gente? Que tarde de gala. Foi. Teve pick six dele na interceptação. Forçou o fumble, retornou para touchdown, ainda forçou mais um fumble. Cara, uma tarde incrível para ele, né? Uma tarde simplesmente maravilhosa dele, né? E vamos fechar aqui com o jogo de segunda, né? Queria dar esse destaque aqui pra defesa dos Lions. Não tomou conhecimento desse ataque aí dos Rams. Apesar do Lamar Jackson ter feito boa partida, né? Ele jogou muito bem nessa partida, mas o problema é que você tomou 7 sacks, né? A defesa dos Lions não perdoou a linha ofensiva dos Rams, hein? 7 sacks, 30 pressões e um fumble forçado em cima do Derrick Henry. Olha, tem Campbell, você continua. Você mudou a cultura, cara. Olha, que coisa. Nossa maneira, velho. De se ver. Ver esse time jogando com uma coragem assim acima do normal, sabe? E John Morton, vou dar uma colher de chá pra ele, o coordenador ofensivo dos Lions, com aquela chamada da quarta pro gol. Nossa, na hora eu falei, nossa, que chamada, que chamada. É. Ousadia de alegria, né? Tem que ter. Tem que ter ousadia de alegria, né? Bem, depois dessa lista extensa de hoje, né? Vamos ficar por aqui, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham aqui também. Se tinha que entrar mais alguém nessa lista de vibrar ou gritar. Ou se você não concorda com algum aqui. Aqui, todo mundo livre para dar sua opinião, tá? Mas é isso, gente. Um beijo e até mais.